Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do seu programa de boas notícias, com muita informação, dicas de saúde e muito mais. E se eu fosse você, eu ficaria aqui com a gente, porque o programa de hoje está demais. Você não pode perder não, viu? O mês de setembro, ele é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que busca conscientizar sobre a prevenção do suicídio e propõe um diálogo aberto sobre o tema para reduzir o número de casos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Esse é um dos temas do programa de hoje, que vai mostrar como saber reconhecer os sinais de alerta e procurar auxílio. Tudo isso pode aí ajudar a salvar vidas e tem ainda, viu? O Conexão Social recebe o psiquiatra, neurocientista e pesquisador Dr. Pablo Vinícius. Ele vai falar sobre a saúde mental da população e dar dica de como lidar com as nossas emoções. E tem também o Ressoar Vida e Saúde com o ginecologista Dr. José Bento. E na dica de hoje ele vai falar sobre a síndrome dos ovários policísticos e endometriose. Então fica aqui com a gente porque o programa Ressoar já começou. Pelo 7º ano consecutivo no Brasil, ocorre a campanha Setembro Amarelo. O mês foi escolhido porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Para isso, existem centros especializados, ONGs profissionais e voluntários prontos para acolher e ajudar a salvar vidas. Acompanhe a reportagem. Eu sentia que eu estava sozinha, eu sentia que eu era uma vergonha, eu sentia que eu era até ingrata, porque eu tinha tudo e ao mesmo tempo parecia que nada importava para mim. Meu nome é Ana Clara e eu sobrevivi a uma tentativa de suicídio e a depressão. Quando eu tinha 12, 13 anos, já apresentava sintomas de depressão. Só que na época não se falava muito sobre, não era comum ouvir pessoas falando sobre. Nunca tinha conhecido uma pessoa que falasse abertamente sobre quadro de depressão ou outras questões mentais. Eu comecei a me automutilar muito nova. Eu tentava eliminar aquela dor que eu sentia. Eu não pensava abertamente em me matar. Só que dentro de mim eu achava que aquilo ia me punir por eu estar sentindo da maneira que eu me sentia e que ia me aliviar também. Eu tentava esconder de todas as maneiras possíveis porque eu não queria que as pessoas descobrissem as minhas fraquezas e nem o que eu estava passando, porque na realidade nem eu mesma sabia o que era. Eu sabia que alguma coisa dentro de mim doía. Entretanto, a jovem não conseguiu esconder da família o que sentia por muito tempo. Desconfiada do comportamento da filha, a mãe de Ana Clara a levou ao psicólogo. E aí eu comecei a fazer tratamento com psicóloga, com psiquiatra e comecei a tomar muito medicamento, porque eu tive diversos diagnósticos diferentes ao longo de alguns anos, porque minha mãe me levou em todos os psiquiatras e psicólogos que ela podia. Após perder o pai para um câncer e viver um relacionamento abusivo, a jovem decidiu pôr um fim na dor que sentia. Eu estava na escola, a minha médica tinha um filho que era da minha sala e ela tinha dado algumas amostras grátis para ele levar para mim, porque eu fazia uso de muitos medicamentos e ela colaborava com isso. E ela deu uma caixa, uma sacola grande assim de medicamento e para ele levar para mim para fazer um uso normal. Só que não foi isso que aconteceu. Eu estava num sofrimento mental tão grande aquele dia, tão grande, que eu acabei tomando praticamente a sacola inteira de remédio, que não foi pouca coisa, e cortando meu pulso, meu pescoço. Eu tinha uma lâmina no meu estojo. E isso foi um baque muito grande para mim. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a 4ª maior causa de morte de jovens com idades entre 15 e 29 anos. Estima-se que, anualmente, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. Mas, afinal, o que é o suicídio?
Classificado como um gesto de autodestruição, o suicídio é um ato executado por uma pessoa que tem como objetivo dar fim à própria vida de forma consciente e intencional. Segundo especialistas, não há um motivo específico que leve um indivíduo a cometer suicídio. No entanto, mais de 30% das pessoas que apresentaram pensamentos suicidas sofriam algum tipo de transtorno emocional ou mental, conforme afirma o psiquiatra e coordenador da campanha Setembro Amarelo no Brasil, Antônio Geraldo. 37% das pessoas que tentaram ou que suicidaram apresentaram normalmente quadros chamados transtornos afetivos, transtornos do humor. 23% apresentando transtorno por uso e abuso de substâncias psicoativas. 11% de pessoas com esquizofrenia, transtorno de personalidade, depois transtorno de ansiedade. Diante do alto índice de casos e mortes em decorrência de suicídio no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente a campanha Setembro Amarelo. A ação tem como propósito prevenir e reduzir esses números através da conscientização e desmistificação do tema. Quando nós falamos que é preciso fazer a campanha, que é preciso as pessoas conhecerem sobre o tema, é porque há muito medo. Ainda uma percepção antiga de que tocar nesse assunto não se deve. Se deve falar sim, só que da maneira correta. Ainda segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio podem ser evitados se houver ajuda profissional. No Brasil, há diferentes centros de acolhimento que atuam prestando apoio emocional de forma gratuita para todas as pessoas que precisam conversar. Um deles é o Centro de Valorização da Vida, mais conhecido como CVV. Toda e qualquer pessoa pode entrar em contato com o CVV. A pessoa não precisa se identificar, há um cuidado com o sigilo, com a privacidade e criar um clima, um ambiente de compreensão onde a pessoa possa falar daquilo que é importante para ela. Apesar da alta procura por atendimento psicológico, nem toda pessoa que está passando por uma crise suicida busca ajuda, ou então apresenta sinais de que vai tirar a própria vida. Foi o que aconteceu na família de Lucinaura Diógenes, que perdeu a filha precocemente. A Bia, ela, adolescente de 13 anos, em 2008 ela fez uma tentativa de suicídio e veio a óbito. A partir de então a gente teve contato com, mais diretamente, com esse fenômeno do suicídio e como era passar por um luto por suicídio. Para ressignificar a dor da perda, Lucinaura fundou o Instituto Bia Dot. A organização não-governamental e sem fins lucrativos, com sede em Fortaleza, no Ceará, trabalha com projetos e ações de prevenção ao suicídio, além de oferecer atendimento psicológico de forma gratuita. Passado algum tempo, nós começamos a tentar entender mais sobre o que é essa morte por suicídio, o que acontece com as pessoas, e foi aí que a gente pensou em criar uma instituição que acolhesse pessoas com ideação suicida, acolhesse pessoas que tivessem feito tentativas e tivessem sofrimento com a saúde mental comprometida. Para a bacharel em Direito, falar abertamente sobre suicídio é fundamental. Eu acho que é mais fácil a gente entender que a gente não está sozinho e que, independente de classe social, independente de qualquer coisa, a saúde mental é uma questão muito importante. Qualquer pessoa está sujeita a isso, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de apoio familiar. Claro que essas coisas ajudam, mas eu acho que todo mundo está sujeito a ter essas questões e eu acho que todo mundo precisa pedir ajuda, se apoiar em algo que faça você querer viver. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o número 188, que você pode ligar, pode conversar, eles dão apoio psicológico, prevenção contra o suicídio. Acho que se você tiver qualquer pessoa que você possa contar, já pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então busque ajuda, você é capaz, você não está sozinho.
Minha gente, esse assunto é muito sério e tem mesmo que ser discutido para evitarmos que mais pessoas tirem a própria vida. E que bom que tem programas aí, profissionais, voltados para o acolhimento dessas pessoas que tanto precisam. E o Ressoar vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais uma edição do Conexão Social. A gente volta já já, não sai daí, hein? O Ressoar está de volta e eu tenho um recado especial para você. Preste atenção. E se você tivesse o poder de mudar o futuro, por onde você começaria? Nesse momento, milhões de crianças sofrem com a falta de alimento e desnutrição no mundo. Elas podem não sobreviver ao dia de hoje. Com o seu apoio, o Unicef chega mais rápido a quem precisa, salvando vidas no Brasil e em mais de 190 países. Doe agora! Para ajudar é muito simples. Acesse doeunicef.org.br ou ligue agora mesmo para o telefone da tela. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code que aparece bem aqui. Doando R$1 por dia, fornecemos 20 sachês de alimento terapêutico. Já pensou em quantas vidas você pode salvar com essa doação mensal? Dê esse passo agora. Seja um doador Unicef. Em 2020, o Unicef salvou quase 5 milhões de crianças ameaçadas pela desnutrição. E isso só foi possível graças à doação de pessoas como eu e você. Para salvar uma vida, basta um passo. Dê esse passo, doe agora. Agora eu te convido para mais um Conexão Social, que dessa vez recebe o psiquiatra, neurocientista e pesquisador Dr. Pablo Vinícius, que vai falar sobre a saúde mental. Boa tarde, Renata, tudo bem? Como você disse, nós estamos em setembro, mês da campanha Setembro Amarelo. E é muito importante falar sobre a prevenção de suicídio e todos os outros problemas relacionados à saúde mental, bem como os tratamentos e cuidados, né? E por esse motivo, o Conexão Social de hoje recebe o Dr. Pablo Vinícius. Seja muito bem-vindo, Dr. Pablo, ao nosso programa. Uma honra muito grande te receber, viu? O senhor veio lá de Brasília, né, com todo carinho aqui para participar do nosso programa e isso nos honra muito. A honra é minha, eu que agradeço o convite e todas as vezes que eu sou chamado para falar sobre saúde mental, suicídio, depressão, eu venho com todo prazer, porque essa é a minha missão, que é falar sobre isso e trazer isso para a sociedade. Sim, e o senhor é renomado na área, né? Além de ser um cientista e estar transformando a vida de tantas pessoas, tem autoridade no assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho e quem é o senhor, né? Eu sou de Brasília, sou natural de Brasília, saí cedo, fui estudar na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu me formei em medicina e me apaixonei pela psiquiatria ainda na graduação, quando eu comecei a ver os esquizofrênicos, aquela coisa toda, depressiva. Eu falei, é isso que eu preciso fazer na vida. Fui fazer residência em psiquiatria em Uberlândia. Aí depois fui me aventurar nas minhas especializações, fui para o Rio de Janeiro, fui fazer meu mestrado na UNB, tive uma experiência internacional na Universidade de Colômbia, volto para o Brasil, fui fazer medicina do sono na Unifesp. Então, o conhecimento para mim sempre foi um desejo muito grande do meu coração. Eu não queria saber só psiquiatria, mas teve uma razão específica para isso. Na prática do meu dia a dia do consultório, eu via que só a psiquiatria era muito pouco para ajudar meu paciente. Ele não melhorava tanto o que eu queria que ele melhorasse. Aí eu comecei a entender a importância da alimentação na saúde mental dele, do sono na saúde mental dele. Foi aí que nasce esse Dr. Pablo de hoje, esse neurocientista, esse médico que busca compreender a saúde mental como um todo, e não simplesmente como fruto de uma consulta psiquiátrica.
Sim, eu observei que, além de todo esse carinho que o senhor tem, né, o senhor também tem uma facilidade muito grande para se comunicar. E isso é muito importante para um médico, principalmente na sua área, né? Porque as pessoas têm muita dúvida, as pessoas confundem muito o que é de fato um problema de saúde mental, ou um transtorno, ou até mesmo um hábito ruim, como você falou, da alimentação, né? Então eu queria que o senhor desmistificasse para as pessoas de verdade. Como é que a pessoa descobre que ela tem um problema e ela precisa de ajuda na saúde mental? Isso é muito importante. Inclusive, eu tenho alguns livros, né? E a gente estava falando, esse meu primeiro livro é um livro sobre depressão. Ele está gratuito na internet. É o meu papel social na pandemia. E é um livro que eu tento desmistificar a saúde mental e a depressão. E isso é muito importante, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que só justifica usar um medicamento psiquiátrico se há uma doença, um transtorno, um diagnóstico prévio. O que eu quero dizer com isso? Medicamento psiquiátrico não é para anestesiar emoções ruins. Definitivamente não. Então, doutor, como é que eu faço para saber o que eu estou sentindo? É normal? É da vida? É um sofrimento? Ou se já é uma doença? Quando devo me preocupar? Duas palavrinhas mágicas aqui. A primeira chama-se proporcionalidade. O que significa isso? O que você está sentindo é proporcional ao que você está vivendo? Em relação à intensidade, à frequência? Faça o seguinte exercício. Pega o que você está sentindo, coloque uma pessoa no seu lugar, sentindo o que você está sentindo e faça a seguinte pergunta. Qualquer pessoa passando pelo que eu estou passando estaria sentindo isso? Se a resposta for sim, é normal o que você está sentindo. O sofrer é normal, a dor é normal, o choro é normal, querer matar é normal, quando dentro do contexto. Então, onde mora a doença? Na desproporção. Onde o que eu estou sentindo está muito. Doutor, me ajuda, está muito. Eu me conheço. Não era para eu estar assim. Isso é doença mental. Entendi. Eu queria que o senhor explicasse também, doutor, a diferença que as pessoas às vezes não sabem entre essas questões das emoções, né? A gente fala muito hoje de inteligência emocional e eu acredito muito que seja importante, mas também tem a questão da razão, né? Porque às vezes as pessoas se levam por essa questão de estar triste, porque aconteceu naquela hora, naquele momento aconteceu um fato, às vezes uma perda, às vezes perdeu um emprego, e é normal, você fica triste. Sim. Só que não é uma coisa que, como você falou, não acontece o tempo inteiro. Só que por não saber administrar ou diferenciar essas duas emoções, a pessoa entra num quadro depressivo, né? E aí a gente tem um problema muito grave hoje, baseado nisso que você está falando, que eu chamo de ditadura da felicidade. As redes sociais têm imposto para a gente um padrão único de sentimentos e emoções, que só vale ficar feliz. Ninguém aparece chorando nas redes sociais. Mostrando seus momentos Ninguém difíceis, né? aparece ali angustiado, falando, nossa, hoje está tão difícil. Então, isso sorrateiramente, isso devagarzinho vem convencendo a gente que a impressão que a gente só pode estar feliz. Isso está fazendo com que as pessoas não aceitem os seus sentimentos e as suas emoções normais. Então, quando ela fica triste, quando ela está mal, ela fala, meu Deus, eu não posso estar assim. E aí eu falo, por que não? Isso é saudável, isso é salutar. Se você está triste, é porque nessa tristeza tem algo para você pensar. Para aprender. Para aprender. Está doendo? A dor está grande? Por causa de alguma coisa? O que tem nessa dor que a gente pode usar para te transformar? E as pessoas não têm aceitado isso, porque elas estão comprando a ideia que só vale a felicidade, a tristeza. E aí eu falo assim, fica uns 2 dias tristes aí na sua vida, meio chororô, meio melancólica. Aí você fala para sua amiga assim, nossa, hoje eu tô tão triste. Já tem uns 2 dias, amiga. Ela fala assim, sério, menina? Procura um psiquiatra. Olha que ponto que chegou a não permissão de sentirmos as coisas que devemos sentir. Essa é a minha pegada hoje, né, nesse livro que eu estou lançando, esse Anti-Tarja Preta. É o alerta para a sociedade, é um chamado à reflexão. Até quando nós vamos continuar buscando sedativos para dar conta de viver?
É permitido nós sentirmos todo o conjunto de emoções que temos, que nascemos para isso. A raiva é fundamental. E ninguém quer sentir nem raiva mais. Então isso está sendo muito adoecedor para a sociedade humana nesses momentos. E também, assim, para a gente descobrir que tem transtorno, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dos transtornos. Porque quem passa por essa situação, às vezes ela só vai descobrir num momento realmente de dor muito grande, que ela aí agora foi ali aquela chave, né? Que despertou esse transtorno. Como é que a pessoa sabe que ela tem um transtorno? E quais são os transtornos? Os transtornos mais comuns hoje na nossa sociedade são os transtornos de ansiedade, né? Somos o país mais ansioso do mundo, com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. Somos o país mais depressivo da América Latina. Então eu diria que 3 transtornos são os mais comuns. Os transtornos de ansiedade, que o mais comum entre eles é aquilo que a gente chama na psiquiatria de transtorno de ansiedade generalizada. Isso é um diagnóstico. Que doença é essa? É quando a ansiedade se torna contínua, constante o dia todo. Porque a ansiedade, e é legal eu falar isso, ela não é inimigo do ser humano. Às vezes eu estou vendo um post no Instagram, estou vendo ali, aí fala assim, aí aparece assim, como combater sua ansiedade? Elimine sua ansiedade. Eu falei, gente, isso é um crime. Porque a ansiedade é um fenômeno normal do ser humano, inclusive foi ela que fez a gente chegar até aqui hoje. Porque foi ela que fez o homem correr do leão, ela que fez o homem se proteger. Então a ansiedade é um fenômeno absolutamente normal. Só que ela foi feita para ser uma reação. Tem um estímulo, eu fico ansioso. O estímulo passa, eu relaxo. E aí é que mora o transtorno de ansiedade generalizada. Quando essa ansiedade que foi feita para ser só uma reação, se torna uma contínua. Ele não relaxa. Então ele dorme e acorda ansioso, tenso, o tempo inteiro. E ele chega para mim e fala, doutor, não consigo mais relaxar. A minha cabeça não para. E aí não dorme, né? Já está afetando o meu sono? Eu só como, doutor, por causa dessa ansiedade, eu engordei 20 quilos. Esses são os sintomas desse transtorno de ansiedade. Quando a ansiedade deixou de ser um fenômeno normal e passou a ser um fenômeno patológico. O cérebro está assim, o circuito da ansiedade está ligado o tempo inteiro. É isso que caracteriza a doença da ansiedade. E a síndrome do pânico, né? Já é uma ansiedade um pouco mais acelerada? O transtorno de pânico, a síndrome do pânico, é uma outra doença da ansiedade. Assim como o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o pânico, o que é? É uma exacerbação da ansiedade, que já estava elevado. Então, gente, eu gosto muito de falar isso. O que é o pânico? É meramente uma crise de ansiedade extremamente elevada, ao ponto de achar que você está morrendo, tendo um infarto ou enlouquecendo. E alguns vão até para o hospital de urgência, né? Praticamente todos os pacientes que têm a primeira crise de pânico vão parar no hospital. Então aquilo nada mais é, e quando eu falo nada mais é, não estou falando que aquilo não é nada. Eu só estou dizendo que aquilo é uma crise de ansiedade muito, muito forte. Considero que acima daquilo o ser humano perde a consciência. Então é a coisa mais angustiante que uma pessoa pode sentir. Como é que ela faz para controlar, né? Porque dá para fazer algumas medidas preventivas para não ter, e se tiver uma crise também, antes de correr para o hospital ou tomar um remédio, né? Perfeito. Aí eu acho que vale para todos os transtornos, tanto para pânico, quanto para o transtorno de ansiedade, quanto até para os transtornos depressivos. Uma vez que a gente tem um diagnóstico e que a gente considera que esses sintomas estão intensos, o tratamento psiquiátrico ele é importante. Junto com as outras ferramentas, a saúde mental é um todo. Então, como é que nós vamos controlar esses sintomas, doutor, essa crise de pânico? O remédio é importante, ele faz assim, ó, ok? Mas eu pergunto para os pacientes, qual é o nome do seu pânico? Ele tem nome. Tem uma causa, né? O remédio não vai ser a sua solução. O remédio simplesmente vai bloquear os seus sintomas. Mas da onde vem o seu pânico? É a sua relação? É o seu trabalho? É o seu filho? Está aí o caminho da sua cura. Só que as pessoas não estão muito dispostas a isso.
elas se acostumam com o efeito anestésico do remédio. Aí elas falam, estou ótima. Aí eu falo, ótima? O que você fez? Você está tomando um remédio e acha que está ótima? Ótima estaria se você tivesse intervindo nos fatores causadores da sua doença. Mudou alguma coisa na sua vida? É difícil, né, doutor? É isso que está acontecendo. Tem uma frase que diz que você não pode ser curado no mesmo lugar que te adoece. Exatamente. Às vezes é preciso sair, né? Às vezes é necessário sair dali, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse isso para as pessoas, porque tem gente que, às vezes, a causa do sofrimento dela, às vezes é até um relacionamento abusivo, às vezes é um emprego tóxico, onde para ela já deu, ela tem que sair dali, mas ela insiste, né? Ela não quer mudança, é melhor a zona de conforto. Eu acho muito importante as pessoas terem essa noção, né? Eu falo isso muito em palestra. Quando eu dou palestras, e é uma temática que sempre vem de quem está lá na palestra, que é essa questão que você falou. E eu dou um caso para que todo mundo entenda rapidamente. Uma mulher me procura no consultório. Fala assim, doutor, eu te procurei porque me mandaram aqui, porque eu estou sofrendo muito. Falei, o que houve? Problema no meu casamento, relacionamento abusivo. E eu preciso tomar alguma coisa, doutor. Eu preciso tomar um remédio para me sentir melhor. Aí eu falo assim, não vou te ajudar. Ela, hã? Eu falei, não posso te ajudar. Porque se eu tirar a sua dor com um remedinho que eu tenho, eu vou tirar a única possibilidade que você tem para mudar. Eu vou tirar a única força que existe em você, que é a sua dor, capaz de gerar uma transformação na sua vida. Se eu te medico e anestesio a sua dor, eu garanto para você mais 20 anos de inferno. Porque eu tirei aquilo que te incomoda no relacionamento, que é a sua dor. Então, você me desculpa, eu não posso tirar a sua dor. Porque é ela que vai fazer você mudar. Calma, tem jeito de fazer isso. Sim. Vamos fazer uma terapia, um passo a passo, refletir, vamos tentar mudar a vida, vamos trazer as coisas saudáveis para a sua vida, você vai conseguir. Então, é isso, nesse contexto que você falou, a dor, o sofrimento, muitas vezes vai ser a força motriz para tirar você de onde está para onde você deve ir. E aí eu vou usar a sua frase, ninguém vai mudar estando aonde? Do local da sua doença. Sim, e às vezes também essa questão, que a senhora falava antes, das pessoas não querer sentir a dor e tudo ela quer que tire a dor, às vezes começa de casa, né? Hoje a gente tem os pais que dão tudo para as crianças, não ensina a criança a saber entender e receber o não. Pronto. Tudo ela tem, a tempo e a hora, a frustração para ela não existe, né? E aí se torna um adulto doente, né? Eu acho muito importante os pais começar a tratar as crianças desde pequena para que a gente tenha adultos mais saudáveis, né? Isso, perfeito. Eu queria que o senhor falasse de um tema que a gente até no início da apresentação falamos, que é sobre a prevenção do suicídio, né? A gente entra agora, já estamos em setembro, né? E, na verdade, a gente sabe que esse é um mês que se fala muito da prevenção. Só que é uma prevenção, né, doutor, que tem que ser feita o ano inteiro, né? Exatamente. Setembro é mais para a gente falar e o senhor trabalha com isso, né? Queria que o senhor desse dicas para as pessoas e até ajudar, né? Quem tem alguém em casa, ou às vezes já sabe que a pessoa tem esse pensamento, ou às vezes a pessoa nem demonstra, muitas pessoas não demonstram que ela tem a intenção de suicidar, né? E é muito importante a gente falar sobre isso aqui. E aqui eu vou primeiro te parabenizar por abrir esse seu espaço para a gente estar falando sobre isso. A cada 40 segundos um brasileiro se mata. E isso nós estamos numa epidemia de suicídio, de depressão. Então, quando você abre isso daqui para a gente estar falando isso, talvez a pessoa que está ouvindo a gente ali, ela estava pensando em fazer isso hoje, porque a cada 40 segundos um se mata. Então, só nesse tempo que a gente está aqui, alguém já morreu. Sim. No Brasil. E talvez o próximo seria você que está aí me ouvindo, nos ouvindo. E aí, quando a gente vai falar isso, calma. A depressão, a ideia de morte, ela não é sua. Isso é uma doença que está em você. Quando você perde a vontade de viver, ela não é sua. Isso é uma doença que está em você. E graças a Deus ela é tratável hoje. Você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Ninguém vive sozinho bem. O ser humano não foi feito para viver isoladamente.
Prevenção de suicídio é estimular as relações sociais saudáveis. É estimular as relações afetivas saudáveis. Prevenção de suicídio é estimular o estilo de vida saudável. Nós somos o país mais sedentário do mundo. Nós somos o segundo país em obesidade do mundo. 75% dos paulistanos têm queixa de sono. Estamos vivendo muito mal. E isso repercute na saúde física e mental. Prevenção de suicídio é a gente falar sobre tudo isso. Prevenção de suicídio é, vamos meditar. Sabe aquele professor de yoga que dá aula de graça na pracinha da sua casa? Vai lá. Bota sua roupinha, 10 minutos de caminhada. Respira, vê o sol, ouve o passarinho cantar. Isso é prevenção de suicídio. Veja bem que não falei de consultório psiquiátrico. Sim. Porque nós estamos falando no âmbito da prevenção. Agora, uma vez que você está dodói, sofrido, pensamento ruim, vou me matar, já não tenho mais graça, já não vejo mais sentido nessa vida, procura ajuda. Peça ajuda. Nós, profissionais da saúde mental, sabemos o que você está vivendo. Nós compartilhamos da sua dor. Eu acredito na sua dor. Por isso é importante você procurar ajuda. Sim. E eu também tenho uma dica importante para falar para quem tem esse pensamento, e nós vamos falar desse assunto agora, que é a gente se envolver na solidariedade, em projetos sociais, com a responsabilidade social. É provado que toda pessoa que se envolve num projeto social, ela encontra mais motivação e mais alegria de viver, porque é aquela questão da gente se doar, né? Quando a gente se doa, a gente recebe mais. Perfeito. Então, ser voluntário num projeto social, ou até mesmo fazer alguma ação próxima da sua casa, isso ajuda muito a tirar a pessoa da depressão, né, doutor? Isso que você falou é uma pura verdade, a ciência é pura. Porque hoje a gente sabe que o fator protetor mais importante para não adoecer mentalmente é a rede de apoio social, é o contato social, é fazer o bem. A gente sabe que isso hoje é o fator protetor mais importante para a manutenção da saúde mental. Então, a gente está envolvido na nossa comunidade, no nosso grupo, dentro da igreja, dentro dos colegas, dentro do trabalho. Isso é muito importante para a saúde mental, isso é ciência e isso é verdade mesmo. Então, a gente precisa sempre estimular isso. Que bom. E eu sei que você tem um projeto social, que você ajuda as pessoas, né? Além de ter um consultório cheio e estar nas redes sociais, você também se coloca à disposição de pessoas que não podem, não têm acesso, talvez não conseguiria pagar uma consulta, né, doutor? Sim. Queria que você falasse desse seu trabalho que é tão bonito. A pandemia mexeu muito comigo nesse sentido, né? Porque até então a gente vivia ali o nosso dia a dia, e aí com a pandemia aquilo que já estava ruim piorou em relação à saúde mental. Eu vi muita gente ali na minha frente padecendo, a sociedade padecendo, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar a minha contribuição. Nesse momento, o Antes Tarja Preta, esse livro ainda estava sendo publicado, e eu tinha um livro de 10 anos atrás sobre depressão, e eu falei assim, eu vou dar esse livro para as pessoas. Transformei ele num e-book e disponibilizo ele gratuitamente. É um livro que salva vidas. Pessoas já mandaram mensagens para mim, que sim. dizendo, doutor, o seu livro salvou a minha vida. Eu estava prestes de um suicídio, eu li o seu livro e isso salvou a minha vida. Então, o Antes Tarja Preta é a mesma coisa. Eu já recebo mensagens diárias de pessoas que estavam prestes de um divórcio, prestes de um suicídio e fala assim, a minha vida mudou. Então esse meu papel social, dessa minha preocupação com o ser humano que está ali, é levar a ele uma informação, um carinho, um abraço, ainda que seja por um livro, que ele se sinta abraçado. Então está disponível gratuitamente para todas as pessoas. E um segundo projeto que eu tenho é um projeto de live, que eu chamo No Divã, que eu recebo as pessoas ali, e elas falam, e elas choram, e eu apoio, eu oriento. Então, eu dei uma parada agora recente, era todas as segundas-feiras, e agora nós vamos voltar com esse projeto para a gente receber as pessoas ali, de forma gratuita, aberta, como se fosse uma terapia de grupo, comigo ali. Maravilhoso, doutor. Queria até que você falasse como é que as pessoas te encontram, né? Porque elas com certeza vão querer te conhecer, saber como é que você faz para atender.
Por gentileza, como é que as pessoas te encontram? Eu sou de Brasília, né? Minha clínica é lá, apesar que eu faço teleconsulta, mas me encontra facilmente no Instagram, Dr. Pablo Vinícius. Muito bom. Você falou sobre os livros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, e eu até queria te parabenizar também, além do seu projeto social, pelo tema do livro, né? Porque você fala anti-tarja preta. Na realidade, a gente está acostumado com um médico que gosta muito de medicar. E a gente não é contra, né? Deixando bem claro que a gente não é contra. Você até falou aqui da importância que tem o medicamento. Mas precisa ter muita coragem, né, doutor? Para poder falar sobre esse tema. Queria que você falasse assim, o que te motivou a ensinar as pessoas sobre não se medicar assim tão facilmente? O anti-tarja preta... Primeiro, eu queria agradecer a Buzz aqui de coração por topar comigo um título desse. A Buzz é extraordinária. A ousadia do Anderson, da sua equipe, de aceitar a ideia e falar, vamos, doutor, vamos com esse título, porque eu acredito na ideia. Então, muito obrigado, Anderson, a Buzz, todos vocês aí. E esse livro nasce dos meus 20 anos de psiquiatria, principalmente nos últimos 10 anos, que eu vejo dia a dia no meu consultório, a banalização do diagnóstico psiquiátrico e a busca das pessoas por remédio psiquiátrico para darem conta simplesmente de viver as vidas difíceis que estão. Aquilo começou a me chamar a atenção. De repente eu começo a ver que de cada 10 pacientes que eu atendia no dia, 8 queriam simplesmente se drogar. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí veio a ideia de fazer um livro chamado Anti-Isso. Entendi. Anti-medicalização da vida, anti-chamar qualquer tristeza de depressão, anti-isso. E então a primeira coisa que eu falo quando eu respondo sobre essa pergunta é o que o anti-tarja preta não é. Ele não é um movimento negacionista contra a doença mental. Ele não é um movimento contra a indústria farmacêutica ou contra o remédio psiquiátrico, pelo contrário. O livro, ele é contado, a narrativa dele é uma conversa entre eu e os meus pacientes. Olha que legal. Cada capítulo são 2 pacientes. E aí eu gosto muito de falar da Lorena. A Lorena tem pânico. Olha. É a primeira paciente do livro. E olha as pessoas vão se identificar com as histórias. Vão se identificando. Tem o bullying lá, tem o Polenguinho. O personagem, ele tinha um apelido de Polenguinho, ele era gordinho, branquinho. E aí ele adoeceu por ser vítima de bullying. Olha quanta coisa. Eu trato de carência, de culpa, de felicidade. E a Lorena, ela tem pânico. E num livro chamado Anti-Tarja Preta, eu falo, Lorena, meu anjo, você precisa de remédio. Olha que interessante, porque eu reconheço a necessidade da doença de se tratar. Por outro lado, João, um empresário que queria ser escritor, deram um diagnóstico para ele de depressão e ele me procurou para continuar o tratamento. Eu falei, João, você não tem depressão. Você tem uma crise existencial, João. Você faz o que você não gosta. Remédio não vai resolver sua vida, João. O que vai resolver sua vida são suas decisões e as suas escolhas todos os dias. Vamos começar a escrever as primeiras linhas do seu próximo livro? A ele. Puxa, você viu os olhos brilhando do João? Então é isso que é importante, a gente reconhecer essas coisas. E o livro faz isso, eu acho que é muito bem feito com os seus personagens. Parabéns, viu? Obrigado. Muito bom. Eu vou ler, eu tenho esse livro e aconselho vocês a também ler, que é maravilhoso a gente ter essa experiência vindo de alguém de 20 anos, né, de consultório. Isso. Parabéns, doutor. Eu queria te agradecer, está acabando o nosso tempo, agradecer mais uma vez por você ter vindo de tão longe para prestigiar o programa e compartilhar com a gente tantas informações que vão, com certeza, salvar vidas. Está convidado para voltar, tá? Para vir mais vezes, para a gente continuar esse assunto. Desejar felicidades lá no trabalho, tenho certeza que o senhor tem transformado a vida de muita gente e contar sempre com o Instituto Ressoar aqui também para a gente poder divulgar o trabalho, viu? Eu que agradeço o convite, meu coração está aqui muito feliz, gratidão por você abrir esse espaço para isso, pelo trabalho de vocês, do Instituto. Sabe de uma coisa, vocês estão salvando a vida de muita gente ali atrás. Vocês não imaginam talvez a dimensão disso e a repercussão disso. Uma vida salva, vale a pena isso aqui tudo. Então, parabéns por tudo isso daqui, que Papai do Céu continue abençoando vocês com força, com sabedoria, com discernimento, para que esse trabalho continue. Conte comigo,
Quando vocês quiserem, estou aqui. Obrigada. Eu acho que dá tempo ainda do senhor deixar uma mensagem para as pessoas de casa, né? Eu gosto de falar isso que eu aprendi com o meu professor de meditação. Calma. Calma. Tá difícil hoje. Mas é importante que a gente tenha uma esperança, uma fé que amanhã pode ser um pouquinho diferente. Amanhã não vai ser tudo diferente, vai ser um pouquinho diferente. Então, eu sempre acredito no passo a passo, na meta a meta. Tudo está somente nas suas mãos. Suas decisões, suas escolhas, sua vida. Traz para si a gestão da sua vida. Se torna o autor das linhas que você escreve nessa vida. Não terceiriza para ninguém. Só cabe a você construir a sua vida. Muito bom, doutor. Muito obrigada, viu? Foi muito bacana mesmo. E a todos vocês de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo. Que entrevista incrível e tão necessária nos dias de hoje, em que a saúde mental da população anda tão afetada. E se você se interessou por esse assunto, amanhã essa mesma entrevista estará disponível no YouTube do Instituto Ressoar. É só digitar Instituto Ressoar. Mais um intervalo e na volta vamos falar de saúde da mulher com o ginecologista Dr. José Bento. Não saia daí. Estamos de volta com aquele quadro que dá muitas dicas de saúde pra gente e hoje o ginecologista Dr. José Bento vai falar sobre tratamentos para síndrome dos ovários policísticos e endometriose. É com você, doutor? Olá pessoal, tudo bem, Renata? Tudo bom? Eu adoro estar aqui com vocês todo domingo para falar sobre o que eu mais gosto, que é a saúde da mulher. Recebi muitas perguntas no meu Instagram, @josebento, e nós vamos tentar aqui responder a maior parte delas através de um bate-papo, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre síndrome do ovário policístico e de endometriose. São as maiores causas de infertilidade. A síndrome do ovário policístico é a maior causa hormonal de dificuldade da mulher ter para engravidar. E a endometriose é a maior causa fisiológica, vamos dizer, anatômica da mulher com dificuldade para engravidar. O que é endometriose? Endometriose é quando o endométrio, que está dentro do útero, aquela camada interna do útero, que nós chamamos de endométrio, quando ela descama, ela também vai para dentro da cavidade abdominal através das tubas uterinas e aí acaba grudando dentro da pelvis da mulher. No intestino, na bexiga, no ovário, nas tubas uterinas. Mas isso não acontece com todas, doutor Bento. Como é que pode só 15% das mulheres terem endometriose? Realmente acontece com todas, mas o sistema imunológico da maior parte das mulheres limpam esse sangue. Tiram completamente esse sangue que cai na cavidade abdominal. Mas a gente não sabe muito bem por quê, talvez por um problema do sistema imunológico, não consegue-se então limpar totalmente. Existem outras teorias para explicar, mas essa é uma das mais aceitas no mundo médico. Quando isso ocorre, começa a ter uma dor muito grande, um desconforto muito grande durante a menstruação. Então, toda cólica durante a menstruação não deve ser encarada como normalidade, principalmente meninas que estão começando a menstruar, que têm 15, 16, 17 anos e tem muito fluxo durante a menstruação e tem muita cólica durante a menstruação. A mamãe deve levar ao ginecologista, porque isso pode ser um dos primeiros sinais de endometriose, principalmente se tiver alguém na família que tem endometriose. Endometriose, então, cria uma inflamação, esse sangue menstrual grudado na parede abdominal, cria uma inflamação na pelvis, isso cria uma dificuldade para a tuba uterina se movimentar e não capta mais o óvulo e por isso muitas vezes é diagnosticado quando a mulher quer engravidar e não consegue. Aí que se faz o diagnóstico, então, da endometriose.
Mas se você tiver cólica durante a menstruação e é uma cólica engravescente, ou seja, ela está piorando a cada mês, e é uma cólica que você não consegue fazer os seus afazeres normais, ir para a escola, trabalhar, os afazeres normais, você tem que ficar deitadinha com uma bolsa de água quente no abdômen, de tanta dor, ter que tomar analgésico forte, você procure o médico, porque pode ser endometriose. Endometriose também dá muita dor na relação sexual. Além disso, ela pode dar dor fora do ciclo, conforme ela vai piorando. Então, procure sempre o médico quando você tiver dor durante a menstruação, uma dor incapacitante. É isso que nós chamamos esse tipo de dor. E síndrome do ovário policístico, doutor Zé Bento? Síndrome do ovário policístico é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas. Quando a mulher começa a ter amenorreia, falta de menstruação, começa a ter atrasos menstruais, quando ela começa a ter aumento de peso, dificuldade para perder peso, aumento de pelos na face, no braço, no abdômen, no tórax, aumento de acne, ela começa a ter muita acne no rosto, muita acne nas costas, isso pode ser sinal então de ovário policístico, essa síndrome do ovário policístico. Essa síndrome do ovário policístico está muito ligada ao aumento de insulina que a mulher produz. Algumas mulheres têm dificuldade para colocar a glicose para dentro da célula. Glicose é o nosso alimento. Tudo que a gente consome, tudo que a gente come é transformado em glicose e essa glicose é colocada dentro da célula, é a nossa energia. Isso é normal, acontece com todo mundo. Mas algumas pessoas têm dificuldade para colocar essa glicose dentro da célula. E aí, o pâncreas, que é o responsável, o órgão responsável para produzir insulina, para colocar essa glicose para dentro da célula, ele começa a produzir mais insulina. Esse excesso de insulina vai nos ovários e acaba criando esse ovário policístico, uma disfunção, uma alteração na produção hormonal e por isso que a mulher não menstrua e não engravida. Não engravidando porque ela não ovula. Então, primeira coisa que ela precisa fazer, o que é? Tentar colocar essa glicose para dentro da célula ou consumir menos glicose. Então, consumir menos doce, consumir menos carboidrato. Com isso, ela já vai ajudar o organismo dela a produzir menos insulina. Menos insulina, menos ovário policístico, menos gravidade, maior a chance de engravidar. Outra coisa, atividade física. Ela fazendo atividade física, ela vai consumir mais glicose e isso vai diminuir também a insulina. Então, atividade física e alimentação são os principais tratamentos para quem tem ovário policístico. Existem ainda alguns medicamentos que a gente pode dar, que o médico vai dar, o ginecologista vai dar para facilitar a entrada de glicose para dentro da célula e ele vai orientar. Mas a alimentação é fundamental. Gente, olha, eu adorei, chegou ao fim nossa série de 5 domingos aí que nós falamos sobre saúde da mulher, dentro aqui do Ressoar Vida e Saúde. Eu adorei estar aqui com vocês, eu espero que vocês também tenham gostado, porque uma coisa é certa, uma informação bem dada é a maior arma que a mulher pode ter para a sua saúde. Um abraço a todos, até a próxima. E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. Ô meu povo, muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo domingo, hein? Bora lá?